Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, de gestores, líderes, gente que faz a diferença, gente que faz acontecer, gente que inspira outras pessoas a empreender também, tanto aqui da região de Blumenau como de toda Santa Catarina, e quem sabe daqui a pouco, né, Maria, de todo o país, por que não, né? Por que Queremos não? trazer aí empreendedores de todo o país, por que não? Enfim, antes da gente apresentar o nosso ilustre convidado de hoje, eu quero que você se inscreva aí no canal do YouTube, Antes Tarde do Que Nunca. Clica na sineta também para saber quando as entrevistas são publicadas. Já adianto que é terça-feira e quinta, sempre às 7 da noite. Mas é bom acionar a sineta porque daí o celular te avisa sempre que tiver uma novidade ali. E também siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify. Você pode ouvir lá onde e quando bem entender. Pode até assistir, porque nós somos um dos únicos, um dos poucos podcasts que tem vídeos no Spotify também. Bacana isso, hein? Também vou pedir para você seguir o Antes Tarde do Que Nunca no Instagram, @podcastatdqn, que são as iniciais de Antes Tarde do Que Nunca, senão ia ficar gigantesco, né? Podcast Antes Tarde do Que Nunca não vai dar. Podcastatdqn no Instagram, lá a gente dá spoiler, diz quem vai ser entrevistado, coloca alguns cortes também das entrevistas, enfim, tem bastante conteúdo lá também para você. Este que está ao meu lado, alguns já devem ter acompanhado nas entrevistas anteriores, é o JP, ele está substituindo o Rafael por um mês, enquanto o Rafa está aproveitando aí férias nos Estados Unidos, o JP está aqui então substituindo. Tudo certo, JP? Tudo ótimo, tudo ótimo. Mais aqui um podcast incrível, né? Com convidado ilustre. E falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? Quem banca isso aqui, quem faz acontecer. Então, primeiramente, a ProWay. Se você não conhece a ProWay é uma empresa que faz cursos, faz toda a parte aí de evolução. Se você está buscando trocar de carreira, evoluir na carreira, o que você estiver precisando aí de conhecimento, vai atrás da ProWay. Se a sua empresa está precisando formar uma equipe nova, entre em contato com eles. Eles têm um programa sob demanda que forma os melhores profissionais do mercado para a sua empresa. Entre em contato com o pessoal da ProWay. Além do pessoal da ProWay, o pessoal da CRW faz esse painel aqui incrível. Além de painel, eles fazem também toda a parte de captura de imagem, captura de áudio, organização de evento. Então, entre em contato com o pessoal da CRW, não deixa, vai fazer um evento, liga o pessoal da CRW, eles são incríveis. Além do pessoal da CRW, a gente tem Isidoro Automóveis. Isidoro Automóveis é a 8ª maior empresa do ramo do Brasil. Eles estão com sede em Blumenau, Joinville, Jaraguá do Sul e Itajaí. Navegantes, né? Navegantes e Itajaí, isso mesmo. Além disso, eles têm o feirão itinerante, eles levam os carros perto de você. Se você está procurando comprar um carro ou até mesmo vender seu carro, não deixe de falar com o pessoal da Isidoro, isidoro.com.br. Eles vão te encontrar, eles vão até você e vão fazer o melhor negócio para ti, sem dúvida. Além disso, eu não podia deixar de falar da Premier Soft. A Premier Soft, ela é uma software house e faz alocação de profissionais. Então, se você está precisando de mão de obra para os seus projetos, entregar os projetos mais rápido, entregar o projeto no prazo, entre em contato com o pessoal da Premier Soft, eles vão te atender bem. Se não, me liga que eu puxo a orelha do pessoal. E se a sua empresa, a sua indústria está precisando de um software sob demanda também, entre em contato que a gente faz esse tipo de software. Quando fala em software, é um aplicativo, né? Uma solução qualquer aí. Aplicativo, web, qualquer tipo de solução, sendo software, qualquer tipo de solução, sendo software, a gente faz, a gente tem demanda e capacidade para isso. Bom saber. Com quem estamos falando hoje? Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que já devia ter vindo aqui há mais tempo, né? Antes tarde do que nunca ele veio. A gente está falando com o Carlênio Castelo Branco, ele é CEO da Senior Sistema, essa empresa que tanto orgulha aqui em nossa cidade, uma das maiores empresas de tecnologia de informação do país e com certeza uma das que mais cresce também. É impressionante, a gente vai conversar com o Carlênio, você vai ter noção do que eu estou falando aqui, né? Tudo bem, Carlênio? Tudo jóia, obrigado pelo convite. Eu que agradeço ter atendido finalmente nosso convite aqui para conversar essa horinha aí, falar um pouco sobre a Senior, sobre o futuro da empresa e tudo mais, né? Antes de mais nada, tem parentesco com o presidente Castelo Branco ou não? Parentesco muito distante, mas né? Tem alguma coisa, mas bem distante. Assim, eu ia dizer, Castelo quarta, Branco não é comum, geração, né? Eu não conheço nenhum Castelo Branco, o primeiro Castelo Branco que eu conheço é o Carlênio. Mas tem então alguma... Tem, lá distante, lá, gerações passadas lá, tem algum tipo de parentesco lá, mas bem distante. Eu gosto de começar a entrevista, Carlênio, fazendo um raio-x rápido assim da empresa, né? Para quem não sabe, a Senior faz sistemas para gestão de empresas, né? ERPs, né? Que a gente chama, né? E não só isso, né? Sistema de RH também é um dos melhores do país. RH, se não o melhor. acessibilidade, enfim, tudo que precisa controlar dentro de uma empresa, eles podem fazer. Mas
Que tamanho tem essa empresa hoje? Quantas pessoas, por exemplo, trabalham hoje lá, Carlene? Hoje, Pancho, por volta de 2.400 colaboradores, né? Meu Deus do céu. A gente vem crescendo. A semana passada a gente fez um anúncio de uma aquisição lá em Goiânia, Da né? Global Então Tech, foram né? mais 130 colaboradores que vieram. Então aí por volta de 2.400, com a operação da Colômbia também, que são mais ou menos Isso uns que eu ia 150 perguntar, onde que colaboradores. estão as operações da Sênior? Assim, a matriz aqui, né? Aqui tem por volta de 800, 900 colaboradores. Então Aqui na Rua São Paulo, Aqui ali. na Rua São Paulo. Aquele Então, prédio na um frente terço dos colaboradores hoje estão aqui, né? Mas agora a gente está espalhado no Brasil todo, até pelas aquisições que a gente fez, a gente foi descentralizando a operação aqui. Então, em São Paulo, a gente fez umas 3, 4 aquisições lá. Então, boa parte também hoje está em São Paulo, ali por volta de umas quase 500 pessoas, eu acho que estão em São Paulo. Agora Goiânia, também tem as filiais, né? Pernambuco, Rio Grande do Sul, Curitiba. Então, está bem espalhado no Brasil. E aí na Colômbia, que foi uma operação que a gente fez o ano passado ali, são mais 150 pessoas. Então, por volta ali dá 2.400. Que aquisição foi essa na Colômbia? Porque é a única no exterior, né? Pelo que eu sei, né? A única foi a primeira, né? Era um planejamento que a gente não tinha. é a única, né? É a primeira. A boa. primeira. Não é a única. Boa. A gente começou lá atrás a estudar uma ampliação, né, para fora do Brasil. E aí a gente estudou alguns países, para onde é que a gente iria, né? Até pelo medo de não fazer nada errado. A gente vê muita história de insucesso, mais do que de sucesso, né? E o comprar é fácil, o difícil depois é fazer toda essa fase de transição e fazer com que aquela operação continue crescendo e ela não morra da noite para o dia. Lógico. Né? E aí, nesses estudos, eu me lembro que na época a gente estudou Colômbia, estudou México, a gente foi visitar esses dois países, e aí a gente decidiu por Colômbia, estava mais próximo de nós, uma cultura um pouco mais parecida, os nossos softwares iam ser mais aderentes àquele mercado da Colômbia do que no México. Aí a gente fez, olha, então vamos primeiro na Colômbia, depois a gente pensa em outros países. E aí lá a gente foi procurar uma empresa que tivesse um software também de RH, um software de RP. E por que isso? Porque está bem aderente ao nosso negócio, e depois a gente poderia levar os nossos softwares complementares para aquele negócio lá. Então foi os módulos complementares. Então esse foi o motivador, né? Um que já tivesse alguma coisa parecida com o nosso e que depois, quando a gente levasse todos os outros produtos que a gente tem aqui para lá, eles pudessem também escalar essa operação, né? Então vocês escolheram primeiro o país e depois foram atrás da empresa, é isso? Escolheu o primeiro país, depois foi atrás da empresa, fez uma shortlist ali, a gente visitou umas 10 empresas na época, conversamos com todas as 10 empresas, e depois shortlist, ficamos com 3, depois chegou na primeira lá. Onde que fica na Colômbia lá? Fica em Bogotá. Em Bogotá, em Bogotá mesmo. E um detalhe, né, que eu sempre... É interessante isso e como a vida fez a gente ter que se adaptar, né? Pandemia, né? Toda essa negociação foi feita remoto, online. A gente não foi uma vez lá. Não dá medo, não? Eu fico pensando... Imagina a nossa situação. Nunca tinha feito uma transação internacional. É meio que um Tinder, eu fico imaginando assim. Tipo, vai encontrar os caras lá, vai assinar o contrato. Tudo bem. Vê que não é aquilo que estava pintado. Que ano que foi essa transação? Foi o ano passado. Ano passado. Porque o que aconteceu, né? Naquelas 10 empresas que a gente foi. Foi em todas elas, visitou, conversou com os empreendedores e tal. E aí a gente começou a encurtar ali, né, quem seria a empresa. E aí quando a gente chegou ali nas duas finaleiras, entrou a pandemia. E aí a gente parou e fez, e agora? A gente espera esse negócio acabar e retoma tudo, porque aí vai atrasar o nosso projeto 2 anos, ou vamos levando. E aí a gente decidiu ir levando, né? Toda a parte comercial, tal, né? De chegar a um valor, toda a negociação do contrato, isso tudo remoto, sem Muito ninguém lá. É sem ninguém lá. Né, Carlinhos? Totalmente. E interessante, né? E uma vez que a gente fechou o contrato, também a gente não conseguiu. Contrato, ainda bem que já, né? Tudo pode ser feito online, né? O contrato também foi assinado online. A gente marcou a primeira ida, aí se lembra aquelas idas e vindas de pandemia, voltou, fecha tudo de novo, espera mais 6 meses. Então, a primeira vez que a gente foi, a gente já estava com a empresa comprada há 6 meses e nem tinha colocado ela. Que loucura, né? Começou tudo fazendo a gestão à distância, indicadores, já com reuniões mensais, reuniões de conselho e tal, mas sem estar lá fisicamente. Apesar dessa dificuldade do online, né, a Sênior já tem experiência aí em aquisições e fusões, né? Vocês têm essa Global Tech, se eu não me engano, foi a 26ª, é isso? 26ª aquisição.
que esse processo começou não faz muito tempo, né, Carlene? Ali, assim, começou por volta, assim, quando eu cheguei na Sênior, vai fazer 10 anos. Então, 10 já? tem mais ou menos 10 anos. A Sênior tinha feito já uma aquisição ali, mas um dos objetivos da minha vinda era justamente fazer isso. Tinha já também um planejamento de dizer, olha, a gente precisa crescer não só organicamente, e inorganicamente também, né, via as aquisições. Então, de lá para cá, a gente veio fazendo. Então, já tem um tempo, né? Agora, 10 anos já é... A gente já tem uma... Não, mas pegando o histórico da Sênior, quando é que começou a Sênior? Qual é o A primeiro Sênior ano tem de operação? 35 anos, vai fazer É. 35 anos no próximo Exato. ano, né? Apesar de é uma empresa de tecnologia já madura, né? Ah. Mas apesar disso, a gente tem que se reinventar como qualquer empresa de 88, tecnologia. né? 88. É isso aí. Exatamente. Aí, próximo ano fazem 35 anos, né? São 3 fundadores, né? O Guido, o Nézio e o Jorge, né? Aham. Os 3 já agora estão no conselho, não estão mais na operação. Mas eles que começaram há 35 anos lá atrás, e não foi fácil, né? imagina. Não eram empreendedores também, como muitos que a gente vê hoje, né? Sem recursos, sem essa onda de private equity, venture capital, não tinha nada disso, né? Era muito suor, muito trabalho, e eles começaram lá atrás e é o que é hoje. Que bacana. Eu queria retomar um pouco a questão das aquisições e falar um pouco da Globaltech, né? Pelo que eu vi, a Globaltech é uma empresa que trabalha com soluções para construção civil, né? Isso. Vocês atuavam já nessa área, ou seja, vocês vendiam os teus produtos, né, os produtos da Sênior, para construtoras também, imagino. Sim, a gente entrou nesse segmento de construção civil em função de uma aquisição que a gente fez, que foi a Mega Sistemas. Aham. A gente adquiriu 4 anos atrás, mais ou menos. Até então, nós não atuávamos no segmento. Quando eu falo atuar ou não, a gente tem que falar no software de ERP, né? Porque o Certo. software de RH vai transacional e vai qualquer qualquer um, segmento, né? não tem um segmento específico, né? Mas o ERP a gente não trabalhava atuava com na o segmento de construção civil. Aí, há 4 anos atrás, surgiu a oportunidade da Mega, aí a gente entrou, sim, no segmento de construção civil. Interessante que era um mercado que naquela época ainda estava um pouco sofrendo um pouco, mas a gente entrou. De lá para cá a empresa cresceu bastante. Não, E aí a gente foi na linha de dizer, agora a gente tem que meio que segmentar consolidar esse mercado, né? Mas comprar na hora que o mercado está mais ou menos é o melhor horário para comprar, né? Melhor época, porque ainda mais construção civil, que a gente sabe que tem altos e baixos, né? Tá na baixa, mas vai estar em alta daqui a pouco, né? É o mercado, que foi o que aconteceu na pandemia, né? Exatamente. É um mercado que, assim, no geral, ele vai crescer, né? Então, vai ter momentos altos e baixos, principalmente que tem influência de juros altos, juros baixos, né? Política, Então, né? Exatamente. ele sofre um pouquinho. Mas, no longo prazo, é um mercado que é crescente e a gente vê ainda a falta de infraestrutura que tem no Brasil. Então, quando a gente fala em construção, não é só a construção civil, né? De um prédio, um apartamento, a gente está falando de infraestrutura e por aí vai, né? E se tem mais de 20 aquisições aí nesses 10 anos, com certeza vocês estão pensando já em outras, né? Essa coisa de comprar e fundir não para, né? Não é um... Não para. Deve ter uma equipe preparada para isso, né? Trabalhando nisso, né? Hoje a gente tem uma equipe preparada, tem uma diretoria, que é uma diretoria de novos negócios. Fora a diretoria de novos negócios, tem um comitê de aquisições, né? Que faz parte este diretor de novos negócios e o nosso controller hoje. E também tem uma equipe ali que ele está olhando os movimentos de mercado, as oportunidades de mercado, não só as que vêm para a gente, porque em função de tantas aquisições também chega muita coisa já para a gente, né? Os advisors vêm para a gente, olha, eu tenho essa oportunidade aqui, tenho essa oportunidade lá. Mas também a gente faz uma busca ativa, né? E como essa busca ativa, a gente tem os nossos segmentos, que é aquele que a gente aposta em crescimento futuro, e a gente começa a estudar esses segmentos e quais são as empresas que já estão estabelecidas, ou que estão surgindo, ou que estão em fase de crescimento. Então, tem os dois movimentos. Um movimento que chega naturalmente para a gente muito e o ativo nosso, que a gente vai atrás. Né? O foco de vocês nessas aquisições, ele é mais focado no produto, mais focado no mercado, nos clientes dessa empresa? Como é que funciona? Geralmente é mais focado a primeira estratégia é produto complementar, que a gente chama. É um produto que a gente ainda não tem. Esse é o melhor dos mundos. Legal. E por que isso? Porque eu trago um produto novo, com clientes, mas no outro dia eu pego aquele produto e ofereço para a minha base toda. Sim, então, esse é o melhor dos mundos. É isso que a gente fazia muito lá atrás. É claro que à medida que a empresa foi crescendo e que você vai tendo mais soluções, então você já tem um RP, já tem um RH, já tem um software de logística, aí você já não encontra tanto aquela empresa que é um produto complementar. E aí você começa a olhar também para o outro lado, que é a consolidação de mercado. Legal. Então, o movimento, por exemplo, de uma Mega foi uma consolidação de um RP. Esse movimento da Globaltech foi um movimento de consolidação
do mercado de construção civil, que a Mega já tem seu RP e eles também tinham um RP para construção, né? Então é um movimento aí de consolidação. A gente não está vendo produto, está vendo consolidação e ampliação de Mas mercado. aí são dois produtos concorrentes, Mega e Globaltech. Hoje, 2 produtos concorrentes. É claro que tem uma parte que é sombreamento, que a gente chama, que aí é concorrente mesmo, e tem uma parte que é complementar. Entendi. Mas assim, quando a gente vê Globaltech, apesar dela estar no Brasil todo, ela tem uma atuação muito forte no Centro-Oeste, porque ela é de Goiânia, e a Mega tinha muito forte Sudeste e agora Sul. Então, também tem uma complementariedade territorial, vamos. Mas, assim, se for analisar friamente, sim, são produtos concorrentes. E vai continuar sendo assim? Ou a ideia é fundir os dois e criar um produtão só que abranja tudo, vamos dizer assim? Essa é a primeira pergunta que fazem quando a gente faz uma aquisição dessa, né? E por que isso? Porque assim, a gente tem que ter o cuidado, senão a gente mata um. Então, mata o cliente em também, vez de fazer 1 mais 1 virar 3, a gente vai fazer 1 mais 1 virar 1 de novo. Né? Que é matar não, vamos ficar só com 1. A gente tem uma experiência que veio por aquisições também no sistema de logística, né? Eram duas empresas concorrentes de WMS, elas se matavam no mercado, né? A gente comprou primeiro a Cytex, né? Que hoje foi uma das primeiras aquisições que a gente fez, e aí o ano passado a gente anunciou a Alces, né? Que eles se matavam, mas não queriam nem olhar um no outro, né? Assim, e hoje eles estão trabalhando no mesmo escritório, juntos, na mesma unidade de negócio. Não devem nem saber como lidar com isso. Mas é um desafio, tá? Mas o que a gente fez? Pessoal, a gente não pode matar um. Esse negócio de transformar 2 em 1 não dá certo. Até porque, assim, quem decide é o cliente, né? Claro, então aí, de repente, eu chego pro Pancho, é o seguinte, eu tinha 2 sistemas, agora aqui só vai ficar 1 e tu vai ter que ficar com esse. Como assim? Mas como assim? Exatamente. Mas quem és tu para dizer o que eu tenho que fazer, caramba? Se eu ainda vou ficar no que foi escolhido, bem, se eu tiver no outro, quem vai migrar tudo mesmo. Quem vai pagar isso tudo? Então, isso a gente já viu, isso não funciona, né? E nunca funcionou. Então, o que a gente faz, né? A gente estuda os mercados, vê quem se adequa melhor a que tipo de cliente. É claro que, para futuro, coisas novas que vão ser desenvolvidas, desenvolve já para os dois. Claro. Né? Aí não vamos deixar um ir para um lado, outro ir para o outro. A gente vamos ter essa sinergia. Une as equipes. Une as equipes, né? A equipe comercial trabalhando todo mundo junto, um não concorre com o outro, né? Se já teve uma oportunidade, por exemplo, que apareceu e ele já está prospectando ali, deixa a outra unidade fora, não tem por que ir ali e ficar brigando por preço, né? Não vamos destruir valor. Mas esse negócio de 2 ficar 1, não, isso não está no nosso plano. Até porque se 2 ficar 1, a gente vai matar alguém, né? E aí vai perder alguma coisa. Então, não. Estamos ainda pilotando isso, mas está dando certo. As 2 empresas estão indo super bem, crescendo, os 2 estão trabalhando juntos. E a mesma coisa que a gente quer fazer agora com Globaltech e Mega. Quanto que a Sênior faturou em 2021? Em 2021, ali por volta, falando de receita líquida, ali por volta de 640, 650, né, milhões. Milhões. A bruta, como é que a gente está prevendo esse ano? Ainda está fechando os números ali, mas a gente deve ficar perto ali dos 800 milhões de faturamento bruto esse ano, né? E aí, no próximo ano, é a grande meta que a gente tinha, que é 1 bilhão, que fazia... E tinha essa meta para 2023 mesmo, né? Tinha. A gente adiou 1 ano, né? Pandemia aí no meio, né? Também. Mas tá tudo certo, né? O cara chegar a 1 bilhão, não chegou em 2023, chegou em 2024. Tá ótimo. Tá ótimo, né? O 2023. Tá ótimo. A gente era para ter chegado antes, vamos chegar ali em 2023, ali, final de 2023, a gente deve estar chegando ali. Pelo menos essa é a nossa meta, né? Sim, claro que não é uma meta desafiadora, mas é aquilo que eu digo pro pessoal, aquilo que quando a gente falava lá atrás, né? 5, 6 anos, eu estava vendo hoje, a gente estava discutindo orçamento, né? Em 2018 era 300 milhões, né? Então, 2018, que não está muito distante, a gente disse assim, não, vamos chegar em 1 bi lá. Não, vocês estão loucos, né? Não vai chegar, como é que vai, né? E estamos perto, agora já está aí. Se não for no próximo ano, no início do outro ano, está muito próximo já. A gente falou de pandemia, né? Como é que a pandemia afetou os negócios da Sênior? E eu digo... Não só em negócios, venda, né, de produtos, mas também internamente, né? Porque a gente sabe que... né? Porque TI a gente sabe que é o setor que mais tem facilidade, vamos dizer assim, de trabalhar com home office. A gente imagina isso, pelo menos, porque, né, tá tudo muito fácil, vamos dizer assim. Me fala um pouquinho tanto do mercado quanto internamente, como é que vocês lideram, que desafios que apareceram aí em relação à pandemia? Não, é interessante, né, que a gente que mora aqui em Blumenau, né, tem enchente, né? Sim. E se tem enchente, tem que ter plano de enchente, né? Assim, se chegar enchente, como é que sai todo mundo, né? E tá lá o plano todo bonito, já teve enchente, né?
E ali onde vocês estão pega água. E ali também, pega né? água e tal. Então pega água, tinha, é uma né? expressão típica do Blumenau. Pega água ou não pega água? Como pega água, né? Se é que a água vai ou não vai, né? E é interessante que aí chegou a pandemia, né? E aí a gente começou a se reunir, né? Comitê de crise se reúne e tal, mas vai chegar, uma hora vai fechar e tal. Não, mas dá para esperar uma semana, né? Eis que no outro dia todo mundo para casa, né? E aí o plano, né, que era, não ia funcionar tudo direitinho, né? No outro dia era a gente saindo com o terminal na cabeça, né? Notebook, porque foi tudo da noite para o dia, né? Mas o fato é que realmente, empresa de TI já tem uma estrutura pronta, então, apesar dessas coisas que a gente brinca e tal, funcionou extremamente bem. Então, em um ano, em uma semana ali, estava todo mundo já em casa, né, sem problema nenhum, né? Então, eu acho que esse ali foi a fase que foi super tranquila, não teve maiores problemas. Acho que a gente teve que ali mais trabalhar a cabeça do pessoal que estava em casa e aí começou a movimentos de empresas fazendo desligamento aqui, desliga ali, né, adequando sua estrutura àquele movimento e tal. Então, isso gera ansiedade, né, claro, como todo colaborador. E aí coube a nós passar para eles que o pessoal, a gente está indo super bem, empresa de tecnologia. Então, assim, vamos ser sempre transparente com vocês. Então, fiz muita live naquela época, né? Assim, colocava todo mundo numa live para falar, para explicar, para responder, abria no final. Então, assim, aquele momento ali de ansiedade passou super, super tranquilo. E aí depois veio o boom de tecnologia como um todo, né? E aí, assim, uma coisa que para muitas empresas afetou forte, né, de ter o seu produto, o seu mercado totalmente transformado ou algumas operações que tiveram que parar, para a gente foi o contrário. A demanda por soluções de tecnologia explodiu, né? A gente vê a nossa área de logística, por exemplo, né? Gerenciamento de armazéns logísticos para e-commerce ali. Aquilo ali explodiu da noite para o dia, né? Porque as vendas por e-commerce a comprar pela internet. É isso aí, tudo. É no mercado. Simplesmente, né? qualquer coisa, né? Sim. O que tu não comprava, tu começou a comprar. E aquilo ali explodiu e, naturalmente, veio uma demanda muito forte de tecnologia. Que foi terrível, né? Porque eu não tinha o hábito de comprar pela internet. E agora, rapaz, qualquer coisinha que eu penso, pô, tô precisando, tu vai na internet E já é de fácil, cara. né? Ah, é muito fácil. Muito prático. É muito prático, né? Esse final de semana eu estava lá com minha esposa, a gente precisava comprar algumas coisas, né? Bate já aquela preguiça de sair lá no shopping, então come em casa, né? Ver todos os produtos, várias lojas, compra ali. Comprei domingo, segunda, hoje na hora do almoço chegou em casa. Então, assim, realmente, assim, teve um avanço muito forte do mercado na área de tecnologia. Na área de RH, que também é o nosso forte, aí veio outro desafio, e aí isso é um desafio, acho que aí não é só empresa de tecnologia, qualquer empresa hoje, que é o gerenciar a distância, né? Porque uma coisa é a infraestrutura. A infraestrutura tá ok, todo mundo tem na sua casa uma internet, isso aí não é o maior problema, né? Mas, assim, o como administrar a distância, né? Isso aí a gente está tendo uma transformação na forma de liderar. Claro. Né? Aquele líder, por exemplo, que tinha que controlar o cara, que horas o cara chega, que horas o cara sai, está trabalhando mesmo, está tomando um cafezinho, não tem mais espaço. Pois é. Porque ele não tem mais como fazer isso, né? Não tem. Ele não tem como ver se o cara está tomando um cafezinho, ele não sabe se realmente o cara começou às 8, saiu às 12. Se está trabalhando na cama de pijama ou não, né? É isso, né? Se está trabalhando ao mesmo tempo. Se está na né? cama de pijama e é produtivo, não tem Tá problema. tudo ok, né? Tá Tá tudo ok, né? Tá tudo ok. Então, essa transformação que eu acho que assim, é um desafio para as empresas e um desafio para os novos líderes, para os velhos líderes, para todo mundo. Né? Isso mesmo. E aí é uma coisa que, naturalmente, o nosso mercado de RH tem que ajudar as empresas e que a gente também tem um desafio lá interno, né? Como todas as empresas, de como liderar nesta nova realidade, que tu vai ter gente local, tu vai ter gente remota. Como é que tá para vocês isso hoje? Para a gente super, assim, tá indo bem. O que a gente adotou foi um sistema híbrido. A gente segue uma linha por mais que, né, uma moda muito forte, não é moda, uma tendência muito forte, trabalho remoto. E aí a gente tomou uma decisão que a gente não vai ser full remoto, apesar de termos pessoas e equipes full remotas. Mas hoje a gente disse que é uma empresa híbrida. As pessoas trabalham parte remota e parte aqui na Senior. A gente quer que elas venham para cá, porque tem um ponto que a gente acredita ainda, que é questão de tempo, tá? A tecnologia também vai resolver isso, eu não tenho dúvida, né? Mas aquela questão da cultura, aquela questão dos valores, a questão do treinamento de um novo colaborador, sabe? Ver o que está certo, ver o errado, ver como o líder se comporta e tal. Tem algumas coisas ali que eu acho que a gente ainda tem um desafio, né, nesse novo mundo. E aí é importante a gente ter essas pessoas. Claro que não mais
os 5 dias da semana, não tem mais Porque sentido, né? estando remoto, né, é difícil, por exemplo, identificar um líder dentro dessa equipe de, por exemplo, de desenvolvedores, vamos supor, né? É, estando com as pessoas o tempo todo, você começa, opa, peraí, aquele cara ali tem um perfil que eu posso aproveitar em outro lugar, ou seja, É. e remotamente já é mais difícil, né? Como é que Mais vai difícil. fazer O isso? engajamento, eu acho que tem uma dificuldade, acho que tem um desafio maior do engajamento das pessoas. Sim. E a gente vê que, assim, as pessoas que têm entrado mais recentemente, e quando a gente olha o turnover dessas pessoas, é um turnover um pouco maior. Uhum. E por que isso? Tem a ver um pouquinho com o engajamento mesmo, né? A gente conseguir engajar aquela pessoa dentro da empresa, né? Ela se Fazer sentir vestir a parte, camisa mesmo. vestir a camisa, se sentir Exatamente. parte, né? Isso aí é no dia a dia, sabe? É na reunião, é ver como o líder está se comportando, é ver como a empresa reage. É questão de tempo, tá? Eu também não tenho dúvida, não tenho nenhum, assim, o Carlene é contra isso, não. Eu acho que a gente é um caminho. E a gente são pêndulos, né? Que geralmente vai para um lado, vai para o outro, e a gente precisa encontrar o meio do Claro, caminho ali, né? claro. Eu acho que todo mundo estava aqui, que tinha que trabalhar 5 dias por semana, 8 horas no escritório, e foi para o outro lado, todo mundo em casa. Não, tem que encontrar um pêndulo ali, balanço sabe? ali. E essa questão de engajamento, né? De treinar esse novo colaborador, mostrar quais são os valores, a cultura da empresa, a gente ainda tem um desafio aí. Só por isso. Não é questão de tempo. Falta pessoal na Sênior também. O Rafael sempre aqui se queixa. Meu Deus, gente, tem 3 mil vagas abertas no estado inteiro ou mais até. O pessoal ganhando 3 a 4 mil reais e não tem gente para trabalhar. Tem esse problema também na Sênior ou vocês estão com o quadro preenchido? Eu brinco lá, assim, se tem alguma empresa de tecnologia que disser que não tem problema de jeito, ele está mentindo, né? Ponto. Eu Não tem imagino, outra, é verdade. não tem. Porque assim, O JP que sabe também, né? é um mercado, assim, como a gente tem um déficit entre, né, a demanda por tecnologia e a formação de pessoas, né? Isso é um negócio que vai perdurar por um bom tempo, né? Eu acho que cabe a nós, assim, primeiro, tem que parar de esperar, né? O governo tem que investir, a prefeitura tem que investir. O que puderem fazer para ajudar, ótimo, mas eu acho que isso cabe às empresas, né, tomarem essa iniciativa, né? A gente toma várias iniciativas, apoia vários programas, né? Quando a gente forma as pessoas, não necessariamente elas vão ficar na Sênior. É claro que a gente forma para ficar, mas se ela sair também, no mínimo ela foi para outra empresa e aquela outra empresa não veio buscar um profissional meu, né? Então eu Exatamente. estou formando para o mercado, né? Exato. Mas sim, é uma carência, mas não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. E isso a pandemia foi um problema, no caso de atração, né? Por quê? Porque as pessoas hoje estão disponíveis para o mundo, Sim. né? Pois é. Eu ia chegar na tua pergunta. Antigamente os nossos colaboradores estavam aqui em Blumenau, ele ficava pensando se ia mudar de emprego, porque ia para, né? No máximo ele ia mudar de bairro, né? Exatamente. Ia para outro bairro e tal, mas eles estavam aqui em Blumenau, qualidade de vida boa, né? Cidade segura, tal, para que ir lá, sei lá, para São Paulo lá, né? Naquele Por que não trânsito e viver em tal, Blumenau, né? uma cidade segura, tranquila, com custo de vida relativamente Mais baixo em relação baixo. às capitais? E por que não ganhar em euro ou dólar, né? Agora E aí a coisa vai para outro patamar, né? Agora mudou, Pois né? é. Agora mudou. Ele está disponível para o mundo todo buscando profissionais como, né, na área de tecnologia. Muita gente daqui, para quem não sabe, para quem não é de TI ou não convive com esse mundo, muita gente daqui trabalhando para empresas de fora, né? Sim, Dos Estados Unidos, sim. da Europa, da Ásia, enfim, Boa trabalhando formação, daqui. né? Exato, Com excelente formação. Então, aí sim, aí é um problema para as empresas de tecnologia. Competir né? com isso Competir. é complicado. E aí eu acho que as empresas menores aí, né, o grau de complexidade, né? Porque reter um colaborador quando a empresa é um pouco menor, é pior ainda, né? Então, neste ponto específico aí, né, para essas empresas aí, eu acho que foi um problema que surgiu que não tinha. Mas aí pode perguntar, Carlene, mas do jeito que perde também pode contratar. Não, contratar em euro, contratar em dólar, não é bem assim, né? É isso que eu ia dizer. Não é né? tão simples, né? Não é A conta bem não simples, fecha. né? Então, No máximo vai contratar em peso. Peso na peso colombiano, peso também, peso né? colombiano. Vai contratar em peso colombiano. Então, sim, surgiu um problema que a gente não tinha antes, né? Aham. Mas ok, temos que seguir. E esses problemas eles vão aparecendo assim cada vez mais rapidamente, parece, né? A impressão que eu tenho, lógico, a pandemia acelerou tudo, né? Sempre, em qualquer setor que a gente fala, acelerou. Fez com que as mudanças, né, acontecessem mais rapidamente. Mas a impressão que eu tenho é que também o trabalho em si daqui a pouco vai mudar. Quer dizer, já está mudando na realidade, mas
tem essa história de que, será que o nosso fim de semana vai passar a ter 3 dias, né? Tem muita gente que fala que, não, vamos trabalhar 4 dias só, tá? Quem sabe trabalhar um pouco mais durante o dia, não só 8 horas, a gente já não trabalha só 8 horas, vamos combinar, né? Ninguém trabalha 8 horas, a não ser que, sei lá, quem bate cartão e tudo mais. Mas parece que o modelo de trabalho está mudando muito, né? Vocês percebem isso lá dentro? Vocês, de alguma maneira, existe... É lógico, tem a legislação que pode impedir, criar barreiras e tudo mais. Sim. Mas, de alguma maneira, tu sente que o trabalho em si vai mudar também Eu maneira acredito, de né? trabalhar? Eu acredito, Pancho, até porque, assim, o que a gente tem hoje? Primeiro tem um conflito de gerações que talvez nenhuma outra geração teve Sim, tanto, né? A gente tem verdade. geração X, Y, Z e por aí vai, Uhum. né? E as demandas de cada geração são distintas, Uhum. né? Então, assim, eu sou geração X, não que eu seja velho, né? Mas eu sou geração X, né? E a nossa geração, o que a gente... Pô, a gente quer o primeiro carro, quer a primeira casa, né? O primeiro apartamento, era esse o nosso sonho. Essa era a meta, exatamente. Essa era a meta, né? Os nossos filhos não querem mais carro, não querem apartamento. Então... É loucura isso, como muda os valores. Muda né? os valores. Antes a gente tinha que ter propriedade, né? Isso. Agora não. E agora aluga não. tudo. E Aluga sabe tudo. que, né, que financeiramente, realmente, em muitos casos, é muito mais vantagem alugar do que comprar. É Né? isso aí. Então... E já era assim, né? Mas Já a gente queria. mas A gente era propriedade, né? exatamente, Era o sonho, né? Era o sonho, né? Então, assim... E por que eu acredito? Porque as empresas também vão ter que se transformar, porque eles vão ter que, para a geração X, é uma forma, para a geração Y é uma, para a geração Z, as necessidades do colaborador como pessoa, porque aquilo que ele dá valor em trabalhar aquela empresa, muda dentro da empresa de acordo com a geração. Sim. Então, para uns é financeiro, para outros é financeiro também, mas a qualidade de vida também, é poder passar mais tempo em casa também. Então, sim, as empresas vão ter que se adaptar com o tempo a esse tipo de geração que está chegando, né? Que não é uma geração que talvez a nossa era assim mesmo, né? Não importa a família, se tiver que trabalhar sábado, domingo e vai, emprego em primeiro ponto, né? Que eu não sei se a gente estava certo, né? Eu acho que a gente talvez estivesse errado, né? A gente não tinha um equilíbrio de vida entre o pessoal e o profissional, né? Essa nova geração, não, ela quer esse equilíbrio e ela exige esse equilíbrio, né? E bem que faz, né? No fim das contas, né? bem que faz. E talvez ela, né? E talvez ela esteja certa mesmo, né? Sim. Eu até acredito que ela está certa. É esse equilíbrio entre profissional e pessoal, né? Essa vida. Então, e aí te respondendo, então as empresas vão ter que se adaptar Sim. a essa nova realidade. É que as novas gerações, na realidade, o que acontece uma geração a gente considera o quê? 30 anos? 35? Não lembro agora de quanto em quanto tempo, mas mais ou menos isso. Mas a impressão que dá é que isso está encurtando cada vez mais. Sim. Daqui a pouco, de 10 em 10 anos, muda, porque muda o conceito, muda a cabeça dessa, né, de quem nasceu nos anos 2000 para quem nasceu nos anos 2010, para quem nasceu agora em 2020, ou seja, parece que de 10 em 10 anos as coisas mudam completamente, né? É 25 a geração, bom, mas para mim tá diminuindo esse negócio aí, porque a nossa geração já testemunhou várias mudanças radicais nesses, né? Que, lógico, na década de 60, uma geração testemunhava uma vez uma mudança dessa. Isso aí. Na Revolução Industrial mesmo, meu Deus, uma vez só e acabou, né? Tipo, mudou para a Revolução Industrial, para produção em série, e foi a mudança que teve, né? É isso aí. E hoje é tudo muito mais rápido, a gente, para se atualizar é complicado, né? Para se convencer de que as coisas mudaram e se adaptar a isso, acho que é complicado ainda, né? Bem mais complicado. E outro ponto, né? A gente está falando da necessidade do colaborador, né? Em relação à empresa, né? Mas até dentro da empresa, a gente, assim, nossos pais, nossos avós se aposentavam com 55, 60, já estavam tudo aposentados, né? Verdade. Hoje, essa idade faz com que as pessoas com 55, 60, 70 anos estejam ainda trabalhando, né? Que é super legal. Mas o fato é, uma pessoa com 70, com uma pessoa de 20 anos, tem 3 gerações ali distintas. Exato. Em alguns momentos, o cara de 20 e pouco vai estar liderando o cara de 70. Então, olha a bagunça, né? Olha o desafio, né, desse novo líder que ele vai ter, de estar lidando com diferentes gerações que têm diferentes necessidades, diferentes pensamentos. Um quer a coisa mais curto prazo, outra coisa está a longo prazo. Vem um desafio grande por aí. E a questão da aposentadoria é aquilo que a gente falava antes, né? Tipo, de ter o carro, de ter a casa na praia. E a aposentadoria também era outro valor, assim, incrível, que hoje em dia tá aquela coisa assim... Ninguém fala. Né? Ninguém mais dá tanta importância quanto dava antigamente. É isso aí. Acho que é mais ou menos isso que acontece. Falando em geração, eu queria entender o que mudou da sênior de quando você entrou há 10 anos para a sênior de hoje.
Na tua visão aí, o que foi os grandes Caramba. marcos? Assim, Mudou bastante, hein? Mudou Imagino. bastante. assim, eu acho que o desafio, quando eu cheguei, a Sênior faturava, eu me lembro, 100 milhões. Naquele ano faturou 100 milhões, né? Mas desde aquele ano, daquele tempo lá, tinha, não, a gente tem que chegar a 1 bilhão lá, né? Já tinha Uma meta longa. já tinha uma meta longa lá de chegar lá e tal, né? Eu acho que, assim, as grandes mudanças foi, com certeza, a expansão da Sênior, assim, com aquisições, né? Essas 26 aquisições, não era uma coisa que estava no dia a dia da empresa, e hoje a gente já sabe fazer isso, a gente pode dizer que já tem uma equipe formada. Não é um grande desafio mais, assim, na hora que a gente faz a aquisição, incorporar. Já tem uma série ali de erros e acertos, né, das últimas aquisições, e a gente faz muito bem isso. A gente tem um conhecimento interno. Tanto é que a gente não contrata hoje um advisor lá para fazer a aquisição, né? Eu acho que isso foi uma grande transformação. A expansão também, né? A gente tinha poucos filiais, né? Hoje a gente tem filial em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, Minas, Recife, né, Brasília. Então, essa expansão que foi muito forte nesses últimos anos, né? Eu acho que essa foi a grande transformação. Em termos de produto, a gente, claro, trouxe alguns produtos como logística. A gente nem atuava no segmento logística, né? Hoje a gente atua no segmento logística, né? Mas, assim, eu acho que a grande transformação da Sênior foi essa empresa ali, que era uma empresa conhecida, mas ainda muito, muito forte aqui no Sul, né? Era conhecida aqui no Sul, mas já tinha dificuldades quando a gente ia para Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e tal. Hoje, realmente, é uma empresa nacional aí, super, super reconhecida, né? No Brasil todo. Como uma empresa super importante no mercado de software do Brasil, né? Eu acho que essa é a grande transformação aí que teve, né? Atuar em diferentes setores faz parte da estratégia também, imagino eu. Né? Faz Ou seja, parte. não depender de determinados setores apenas. Total, né? total. A gente tem alguns segmentos, a gente chama lá segmentos estratégicos, mas na verdade são segmentos que a gente ou tem uma posição de liderança ou uma posição relevante naquele segmento. A gente fala construção civil, que a gente falou agora há pouco, mas tem um segmento do agro, tem um segmento da manufatura, segmento de serviços, né? E o agro, segmento de como se fala no logística. agro hoje, né? Agro, Impressionante. É futuro, né? Futuro não, acho que é o presente já. O agro já veio. Na realidade, é aquela história. Todo mundo dizia que a riqueza do país está lá no eixo Rio-São Paulo. E hoje a riqueza do país está no interior. Totalmente no interior. Se for pegar o que gera de riqueza, aquele interiorzão, né? Centro-Oeste, interior de São Paulo, Minas Gerais, é loucura aquilo lá. É isso aí. É impressionante. Se você pega o PIB e tira do crescimento nosso do PIB, tira o PIB agro, tu vai ver que o nosso crescimento é um crescimento muito baixo, né? Então, realmente, é um segmento que puxa o Brasil para frente, né? E é interessante, né? A gente estava em Goiânia lá, né? Acompanhando a aquisição da Globotech, e aí tu vê a cidade pujante, crescendo, né? A riqueza que tem ali, né? E quando a gente acompanha os crescimentos também, realmente é ali. O Brasil está crescendo muito forte ali, né? Então, sim, a gente olha esses segmentos, até para ter um balanço, né? Um segmento não vai tão bem, mas o outro vai, e aí na média a gente está indo bem, né? Vocês atuam no agro já? Atuamos há bastante tempo. Não foi por aquisição assim de um software de agro, foi o nosso RP que a gente já tinha, e a gente verticalizou ele para atender o segmento do agro, né? E de lá para cá a gente vem conquistando aí uma boa base de clientes aí nesse segmento, né? Carlênio, eu queria falar um pouco de ti. De onde vieste? Onde é que nasceu o Carlênio Castelo Branco? Sou pernambucano, né? Então eu tô... Pernambucano, de onde? Recife, Uhum. Eu saí lá em 2002, eu acho, foi por aí. Então, assim, 20 anos fora já, né? Aham. Minto, saí em 98, então tem mais, vou fazer 25 anos fora, né? Já rodei muito, assim, já morei... De lá eu fui para Alagoas, mas morei no Rio, depois morei em São Paulo. Aí teve um tempo que eu fui fora, morei no Chile, Sempre 3 como anos, né? executivo, Sempre Carlênio? como... Minha vida começou na área de desenvolvimento, né? Eu sou oriundo, me formei em ciência da computação, né? Ah, que bacana. Então, assim, Chegou a desenvolver, programar? Sim, COBOL, Zin, por aí vai, né? Os 5, 6 primeiros anos foi desenvolvendo, né? E aí aquela carreirinha normal que todo mundo, né? Não era dev, é programador, né? Tinha outros nomes, hoje é dev, né? Mas era outros tempos, programador, analista e tal, né? Mas a carreira na área de gestão sempre me chamou muito a atenção, sabe? Eu estava ali, mas sabia que aquilo ali era uma questão transitória, não era aquilo ali que eu queria seguir como carreira, assim, né? É bom quando a gente identifica isso já, né? Tem gente que ainda fica ali, não consegue imaginar, mas quando já sabe Não, que eu já sabia. ali... E é interessante, né? Porque até na época do vestibular e tal,
ciência da computação surgiu muito por acaso, assim, né? Eu fui fazendo vestibular numa das universidades, eu queria ser engenheiro mecânico, que também era outra coisa que eu não tinha dado certo, tenho certeza, né? Mas naquela universidade não tinha engenharia mecânica e tal, o que eu coloco? Tem um tal de ciência da computação aí, é um negócio do futuro. Então coloca isso aí. Coloquei, passei, me formei naquilo ali, né? Então foi aí que surgiu. Mas desde aquela época ali eu queria fazer um curso de administração e durante a faculdade eu já comecei a fazer curso de administração, pós-administração, E aí eu segui a carreira executiva, né? Eu fui para a área comercial, né? Inicialmente, foi quando eu saí de Recife da primeira vez, foi assumir uma filial na área comercial, e de lá para cá aí não voltei mais para a área técnica, né? De lá eu entrei na Oi, aí da Oi fui para o Rio de Janeiro, né? Na época era Telemar ainda, não era nem Oi, né? Aí de lá eu fui para a GetNet, na GetNet eu fui para o Chile para abrir a operação no Chile, aí voltei para Porto Alegre, e de Porto Alegre estou aqui em Blumenau. Então é uma história... Legal. Morei em vários lugares aí do país, mas super legal, assim, eu acho que isso engrandece qualquer pessoa, né? Porque você aprende a respeitar as culturas diferentes de cada lugar, né? Eu acho que, e às vezes a gente vê, né? Isso é certo, isso é errado, não tem certo e errado, né? São culturas diferentes. E como é importante isso, principalmente nesse momento delicado da política que a gente está, né? Que tem uns indivíduos xenofóbicos que estão dizendo aí, vão para casa, nordestinos. Não, Carlênio, fica aqui, não tem que ir para casa não, por favor. Ora, minha gente, pelo amor de Deus, como é que pode? Eu fico bravo. Eu fico bravo quando eles fazem isso. Para quê, gente? Para quê? Pelo amor de Deus. Como é que tu chegasse até a Suênio? Quem é que te trouxe? De onde veio essa aproximação? Eu tava aqui em Porto Alegre, aqui não, em Porto Alegre, né? Eu tinha voltado do Chile, tinha 1 ano e pouquinho, 2 anos, né? E aí foi um headhunter que me procurou. Sempre headhunters entravam em contato, como é que você tá? Né? Não, eu tô super bem, tinha voltado do Chile. Como é que tá, né? Tô super bem, de alguma coisa. Né? E aí, coincidentemente, tinha um feriado, eu tava aqui em Florianópolis, num feriado e tal, e ele me ligou. Tudo bem, cara? Não, tudo bem. Então, ele fez, olha, tem uma posição. Eu fiz, cara, mas eu tô super bem. Eu falei, não, mas é uma posição agora para ser CEO de uma empresa, tal. Tu não quer nem escutar, né? Eu falei, tá bom, vamos escutar, vamos começar. Não custa, né? E aí foi assim que surgiu. Era um movimento que o Jorge, que é o presidente do conselho hoje, né, um dos fundadores, ele estava indo para o conselho, né, hoje ele é presidente do conselho, e eles foram atrás de um executivo para ser o CEO da Senior, né? Assumir daí então foi um processo longo ali, né? 6 meses ali de negociação, até para eu entender um pouco o que era Senior, né? Eles me conhecerem e eu também conhecer. Tu estavas onde? Eu estava em Porto Alegre. Na GetNet? Na GetNet. Ah, tá. Eu era responsável por toda a área comercial, do marketing e um pouco de operações também. Então vim para cá, cidade pequena, né? Nunca tinha morado numa cidade pequena, né? Rio de Janeiro, no Chile, Santiago, provavelmente. Cidades grandes, né? Porto Alegre, nasceu em Recife. Como ia ser, né? Como ia ser essa adaptação com filhas pequenas, como era colégio e tal. Então foi um processo longo, 6 meses ali, né? Eu vim para cá para dar uma olhada como era Blumenau e tal, né? Mas deu super certo, graças a Deus. Adoro hoje morar aqui em Blumenau, assim, tem uma qualidade de vida realmente fantástica, né? A gente não tem violência, né? Que a gente via. Eu morei no Rio, morei em São Paulo, né? Experiências. Porto Alegre tá terrível. Porto Alegre, né? Tá todo mundo reclamando demais da violência em Porto Alegre. Experiências ruins, né? E de qualidade de vida mesmo, tá? E aqui, né, as filhas eram pequenas, eu pude acompanhar o crescimento delas, né, criar os filhos, né, para poder deixar ela na escola, pegar, ver a festinha de São João, não sei o que. Então, essas coisas que assim, foi super, super legal e com certeza a decisão que eu tomei foi super, super assertiva. Acertada, né? Que coisa boa, que bom, que bom. Carlênio, mirando o futuro, né, vocês têm, claro, essa meta de 1 bilhão até 2023, até ano que vem, na realidade, né? Isso para em algum momento? Como é que a gente pode ver o futuro da Senior, né? Continuar adquirindo? O crescimento orgânico pode voltar a ser mais importante ou tão importante quanto? Como é que tu percebes o que pode acontecer agora nesse meio aí? E até mesmo se tem um IPO previsto já aí pela frente. Né? Não, já tem, né? Previsto já tá um tempinho, né, Carlênio? Mas tá ali, né? Tá ali batendo na trave, vai que não vai. Né? Pois é. Bem, assim, primeiro... em termos de crescimento, né? Sim, a gente continua crescendo da forma orgânica e inorgânica, isso está no nosso planejamento. Quando a gente vê o histórico nosso, a gente cresce nos últimos anos em torno de 22% ao ano. É esse o nosso crescimento, né? Então, tirando inflação ali, 5%, 6% de inflação, né?
dá os 16% de crescimento. Esse 16% de crescimento parte orgânico, parte inorgânico. E é isso que vai continuar sendo. Então, a gente continua crescendo organicamente, tem muito espaço para crescer, né? Tem os nossos sistemas que estão aí, tem o movimento dos clientes indo para o cloud, então tem muito espaço para crescimento. E também tem uma oportunidade muito grande de consolidação de mercado, de crescimento através de aquisições. Então, planejamento para os próximos anos é isso. É que aquisições, na realidade, acelera a questão do crescimento orgânico, né? Acelera. E a gente sabe fazer, né? Não é com isso, né? Sendo arrogante que, será que você não pode fazer um errado? Talvez. Até hoje, graças a Deus, foram muitos acertos, né? Traz um certo risco. Mas a gente tem uma cultura própria de fazer aquisição e que a gente aprendeu. Então, faz parte a gente continuar dessa forma, né? E nessas aquisições, agora também tem espaço na América Latina. Então, a gente está na Colômbia, a gente já começa a estudar outras empresas ali na Colômbia para fazer operações a partir de lá, para outros países da América Latina. Então, tem um espaço aí de crescimento mesmo porque estando num dos países da América Latina, tu tem todos os países de língua hispânica ali à disposição, praticamente. Facilita muito. Então, é uma barreira cultural que existe, né, entre o Brasil e o resto da América Latina, vou dizer, não vou nem dizer América do Sul, porque é impressionante, né? Eu sou chileno, eu nasci no Chile, Carlene, para ter uma ideia. Moraste mas tu não tem sotaque. E lá, não, mas eu vim pequenininho, por isso. E lá é impressionante. Eles consomem a cultura brasileira de uma maneira impressionante, não só no Chile, no Uruguai, na Argentina, onde tu for, o pessoal conhece, né? Artistas, cultura brasileira. Isso aí. E nós não conhecemos absolutamente nada deles. Assim, tem uma barreira gigantesca ali que acho que é importante justamente entrar num desses países primeiro para daí começar a abraçar todo mundo. Né? Total. E a gente vê isso, assim. Por exemplo, a gente vê como a Colômbia está indo para outros países ali da América Latina, porque os clientes da Colômbia estão levando, naturalmente. Mesma linguagem, né? Culturas parecidas, é claro que também tem a diferença cultural, mas culturas parecidas. Então, assim, a gente tem um espaço aí, né, bem grande, né? Agora, o IPO é outra coisa que está aí, né? A gente fez um movimento ano passado, em função do mercado, a gente segurou esse movimento, mas está pronta, a empresa está pronta. É uma empresa registrada, capital aberto. Ela só não está registrada em bolsa, ela não está em negociação, mas hoje é uma empresa de capital aberto. Então a gente tem todos os ritos de uma empresa de capital aberto. Entendi. A gente faz a publicação trimestral, auditado. Se a gente vai fazer uma aquisição como a Globaltech, fato relevante ao mercado, a CVM, antes de abrir o mercado. E comunica sem melindre, né? Sem nada. Tem que publicar tudo ali, né? Então, assim, na quinta-feira que a gente fez o anúncio, às 7h30 ali a gente disparou, fato relevante para a CVM, foi publicado. Depois que publicou na CVM, a gente divulgou o mercado, divulgou os clientes, parceiros. Só falta formalizar no papel. Só formalizar o papel. E para isso, é esperar o mercado voltar. Nós somos uma empresa que não tem essa necessidade, né, imediata de abrir mercado. Assim, a gente não tem nenhum sócio que está querendo sair, né, a gente não tem uma dívida que tem que fazer um pagamento de uma dívida. Sim. Então, no nosso caso, para que serve o IPO? Para ajudar a gente continuar essa escalada de aquisições. O que é que muda no IPO? São volume de recursos maiores, então a gente pode falar de aquisições de portes maiores. Então, é uma forma de financiamento para este crescimento. Mas se não vier, tem o que a gente fez até hoje, que estamos crescendo aí os 22%, 23% ao ano, né? Tem como continuar crescendo. Então temos que acompanhar o mercado, mas é claro que isso um dia vai voltar, né? Sim, de novo, o pêndulo, né? Exatamente. 2 anos atrás, tu vendia até PowerPoint, montava um PowerPoint e tal, e tu fazia uma abertura em bolsa, né? Verdade. Agora tu pode estar crescendo, super lucrativo, e tu não consegue sair, porque o mercado tá difícil, né? Então é pêndulo, vai voltar, né? Não, acho que aí no próximo ano, no mais tardar ali em 2024, o mercado está de volta e a gente está pronto. Assim que voltar, que a gente vê que o mercado tá ok, a gente continua esse objetivo aí. Né? JP tem perguntinhas aí para a gente encerrar essa entrevista. A gente tem 4 perguntinhas que ele sempre faz que... Tem a nossa listinha aqui. Tá bom. Por toda essa 4 jornada perguntas finais. Por toda essa jornada aí, qual que foi a maior dificuldade ou um momento difícil de escolha? Momento difícil de escolha. Tanto na tua carreira quanto na gestão da empresa. Tá. Né? Acho que podes escolher aí algo que te impactou, assim. Cara, assim, eu acho que não são momentos difíceis. Eu tive momentos desafiadores. Eu acho que é melhor ir por esse caminho, né? Eu acho assim, por exemplo, quando eu saí ali de Maceió, Alagoas, fui para o Rio de Janeiro, né?
Eu me lembro que eu estava na área corporativa, por exemplo, eu era responsável pela área corporativa da filial lá em Alagoas, né? E entrei lá para isso. Aí recebi, 8 meses depois, o convite para ser um gerente nacional de vendas lá no Rio de Janeiro. Sendo que não tinha nada a ver com corporativo. Eu fui vender cartão de orelhão, lembra disso? Né? E cartão de... Para colecionador. Para colecionador, né? Então, eu andava de terno e gravata na época, porque era corporativo, grandes contas, grandes clientes, falando com o presidente. De repente, eu estava fazendo rota no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, né, que era gerente nacional, visitando banca de jornal, bar, restaurante, tinha aquele tênis, calça jeans, né? E foi uma mudança radical ali, porque ali eu não entendia de nada. Eu peguei meu currículo de ciência da computação e afins, rasguei, porque eu não entendia nada daquilo, né? Ali foi uma aposta. Mas, assim, o que eu vejo, né? Foi um momento de um aprendizado absurdo, né? Estoura uma bolha, né? Amplia essa bolha. Tu não conhecia nada daquilo, aí, voltando um pouquinho as diferenças, tu tinha que ser humilde ali, porque, de repente, eu tinha 5 regionais embaixo de mim que eles sabiam muito mais do que eu. Sim. Né? E quem era o Carlene para chegar lá, né, na primeira, segunda reunião, não, faz dessa forma, não faz dessa forma, essa forma é melhor. Tinha que respeitar, porque os caras sabiam mais do que eu. Eu podia ser talvez o maestro ali, né? Mas eu não entendia mais deles, né? E ali me jogou numa zona de desconforto absurda, né? A mesma coisa quando eu fui para o Chile, né? Imagina. É uma mudança radical, porque a gente tem sempre um sonho de morar fora e tal, né? Mas as mudanças, quando a gente faz, né, de um estado para outro, de uma cidade para outro, tu leva a tua conta corrente, teu cartão. Exato. Quando tu muda de país, esqueceu o teu histórico. Tu não tem plano de saúde. Começa tudo do zero. Não é ninguém, né? Tu não tem conta bancária. Eu me lembro, o carro que eu fui comprar, eu não sei se a gente tem tempo para contar uma historinha rápida ali. Primeiro carro que chegamos lá, temos que comprar um carro, né? Tá. Não tinha conta bancária. E o Chile, a moeda é super desvalorizada, né? É muito papel para pouco valor, né? Exato. Tá, como é que eu vou comprar um carro? Pega dinheiro. E eu levei, parecia uma caixa de viagem assim, ó, desse tamanho aqui, cheio de papel moeda para comprar o carro. E eu cheguei... Custa 15 milhões. 15 milhões, 20 milhões. Exatamente. E eu cheguei lá, o cara, tá, como é que quer pagar? Não, dinheiro. Tá, e cadê o dinheiro? Não, tá aqui. O cara olhou para mim e fez, esse cara é o traficante, né? Alguma coisa esse cara né? Mas é essas coisas assim, né, que tu vai... No primeiro dia que eu cheguei, a gente ia atravessando a rua, minha esposa tropeçou, caiu, quebrou o braço. Não tinha plano de saúde, eu não conhecia nenhum hospital, o que é que faz? Vai para um... Então, são essas coisas que assim, sabe, que te coloca numa zona de insegurança, mas que tu vê que tu aprendeu depois com aquilo para a tua vida, né? Depois tu percebe o quanto aquilo foi importante. No momento é dificuldade, mas depois tu vê que foi um... Aí hoje vem um problema grande que tu vê... Não, isso não é grande, pessoal. Fácil, né? Tiro de letra isso aqui. Tá fácil passar. Quem que foi um mentor ou uma inspiração? Eu tive vários, JP. Assim, eu digo assim, eu nunca... me foco em um mentor, sabe? Para dizer, poxa, esse foi o cara. Até porque nem quero que ninguém foque em mim como mentor tal. E por que isso? Porque todos nós temos coisas boas, coisas ruins, né? O que eu tive, graças a Deus, assim, foram alguns líderes, né, nessa minha vida profissional. E de cada um deles, eu tirei as coisas que eu dizia, poxa, isso é legal para mim. Sim. Mas eu também tirei, e não deixou de ser bom, o que não era legal para mim, o que não fazer como o líder, né? Para ser líder. Porque todos nós temos erros, né? A gente um dia chega, tá nervoso, dá um grito, não sei o quê. Então, eu acho que todos eles me deixou ensinamentos, mas eu nunca foco primeiro em um, nunca foquei, porque eu tive alguns que eu tenho respeito, e dali eu tirei coisas boas e coisas para não fazer no dia a dia, né? Legal. Eu acho que é isso que eu dou como conselho também, sabe? Legal. Muito bom, muito bom. Se fosse começar algo do novo, empreender em alguma coisa completamente diferente do que tu já fez, o que seria? Cara, o que seria, né? O que faria o Carlinho fora da cena? Para empreender, né? Pior ainda, para empreender. Para empreender, né? Olha, eu acho que no mundo, e eu estou inserido nesse mundo de tecnologia, se a gente falar de mundo de tecnologia, eu acho que a gente tem que assim, investir em alguma coisa que seja baseada em dados, né? A gente tem essa ditado que diz que os dados são o novo petróleo, e eu acredito muito nisso, né? E por que isso? Porque é em função dos dados que vai ajudar as pessoas a tomarem suas melhores decisões, né? De uma forma muito mais assertiva, né? Menos insights e mais fatos ali que te ajudam a tomar decisão, né? Então, assim, acho que como investimento, se eu fosse fazer alguma coisa, com certeza seria para isso.
Data investimento, Science, data alguma coisa science, isso. Legal. Não hobby. Hobby é outra coisa. Né? Tu adora, mas tu não ganha dinheiro. Né? Aí teria vários. Sim, com certeza. Isso mesmo. Se você se encontrasse com o Carlênio de 19 anos, o que tu falaria para ele? Uma viagem no tempo. Carlênio estava em Recife ainda. Estava em Recife. Eu falo o que eu estou falando. Minha filha mais velha está prestes a fazer vestibular agora, né? E ela está em dúvida o que vai fazer, vai para fora, tal, né? E eu sempre digo para ela: segue o teu coração. Deixa essa questão financeira, porque às vezes, não, mas isso, papai, isso financeiramente não é bom. Segue o teu coração. E isso, assim, eu tenho certeza que hoje eu sou feliz profissionalmente naquilo que eu faço, porque eu segui meu coração. Naquele momento que eu estava na área técnica ali, mas eu não estava contente com aquilo. Claro. Eu queria seguir a área de gestão, a área financeira, comercial e tal. Então, eu sempre digo, segue o teu coração. Assim, a questão, outras questões financeiras, talvez com o tempo, sim, né? Mas uma coisa é certa, se for colocar... ser bem sucedido com o coração junto é mais fácil, né? É muito mais fácil, né? E outra, né? E aí não é ser no clichê assim. Quantas pessoas, né, que não são tão bem sucedidas financeiras, mas são felizes naquilo que fazem. Exatamente. Né? E a gente não pode confundir isso, né? Então eu sempre digo para ela, e com certeza eu teria dito para o Carlênio, segue o que o teu coração está pedindo, e não o que o pessoal está falando, ou vislumbrando que financeiramente isso vai ser melhor, ou tu vai ser mais respeitado porque vai fazer isso. Não, segue o teu coração. Maravilha. Muito obrigado, Carlênio. Obrigado pelo papo. Foi muito bacana mesmo. Agradeço de novo, né? Essa horinha aí pra gente saber um pouquinho mais da Sênior, né? Que a gente tá tão próximo aqui, mas muita gente nem conhece tanto. É verdade. Acho bacana a gente fazer essa conversa e saber um pouquinho mais do Carlênio também, do recifense Carlênio. Olha só, eu não sabia que era recifense. Bacana. Obrigado, Carlênio. Foi bem bom mesmo. Obrigado eu pelo convite. Estamos aí. Sempre que precisar, só é chamar. Maravilha. Lembrando, siga @podcastatdqn no Instagram. Siga também Pancho com BR, JP Ross ou Premier Soft. E o Instagram da Sênior? Sênior Sistemas. Sênior Sistemas, tá lá. Isso, né? Sênior Sistemas, né? Gente, obrigado mais uma vez. Daqui a pouco a gente volta com mais uma entrevista para você. Um grande abraço e até mais.